tornei-me um realizador porque em algum momento senti que as histórias que me eram propostas pela indústria cinematográfica em Portugal eram histórias redutoras ou davam descrédito ou subvalorizavam as minhas capacidades enquanto artista e intérprete. E ao mesmo tempo eu estava indiretamente a contribuir para uma leitura estigmatizada, não só do ponto de vista das histórias, mas também da representação dos corpos negros nos filmes. Este é Welkat Bungé, um jovem ator nascido na Guiné-Bissau que ainda criança foi para Portugal, onde descobriu a paixão pelo teatro. Eu precisei de começar a escrever cinema e a realizar cinema com os meios que tinha. E o objetivo desse tipo de cinematografia é dar visibilidade a atrizes e atores afrodescendentes, altamente capacitados, profissionalizados, porque estudaram, a contar histórias que não se hipotequem ou sucumbam na ideia do autoquestionamento, no sentido em que nós podemos fazer histórias de violência, de amor nas zonas periféricas ou não colocando esses corpos dos artistas negros ou negras automaticamente condicionados à situação de vitimização ou à situação de comiseração. A Europa rendeu-se a Welkat. O Brasil abriu-lhe as portas. Também realizador lamenta, no entanto, não ver em Portugal a diversidade e cor nas telas e palcos do país. O meu propósito enquanto artista é criar peças dialogantes, não só do ponto de vista da reflexão, mas do ponto de vista emocional, que tenham como objetivo comunicar, denunciar aspectos que são importantes, no sentido em que têm que ser consertados. A minha intenção é justamente desconstruir esse lugar quase dogmatizado e ao mesmo tempo padronizado que exclui determinados perfis, determinados nomes, determinados backgrounds artísticos à prática de execução de filmes, de produção de filmes. E fazer com que as nossas histórias, que são contadas a partir de um local geograficamente entendido como Portugal, cheguem e comuniquem com as pessoas nas mais diversas partes do mundo. E não é por acaso que os filmes que tenho feito têm conseguido chegar ao mercado nigeriano, Zanzibar, Bélgica, Holanda, França. O que é que está a impedir Portugal de abraçar estas outras narrativas? Portugal tem aqui uma grande vantagem que não tem sido potencializado. Porquê? Porque provavelmente os agentes da cultura e da produção sabem, mas o público, que é o grande consumidor, não sabe ou não está interessado em saber. Qualquer pessoa que tenha como interesse difundir a cultura fílmica do seu país, mas essa cultura que não só tenha histórias boas, impactantes, mas que também faça jus à diversidade social que existe nesse país. Se assim for, cinema feito pelos portugueses ou feito em Portugal, não só será um cinema que será acolhido, consumido pelo público português, como também será consumido pelo público europeu em geral. Isto para não falar nos países em África, ou aqui no Brasil, eventualmente, e a única maneira de fazer com que a produção nacional portuguesa de ficção chegue a essas pessoas todas é a título daquilo que foi feito como A Única Mulher. As pessoas miscigenarem o elenco, trazerem atores e atrizes, não só afrodescendentes, mas também de outras etnias minoritárias que existem em Portugal, que é algo que aconteceu quase que de uma forma imposta, não é? Porque sabemos que os financiamentos por trás daquele projeto não correspondiam somente a Portugal, mas correspondiam também à Angola, e por uma questão política, protocolar, contratual, tinha que se ter ali muitos atores e atrizes de ascendência africana. Tendo havido um financiamento desse país africano, que é Angola, nós conseguimos ver mais atores e atrizes afrodescendentes, que teve um grande impacto em Portugal, mas também teve um grande impacto porque em Angola e noutros países de África, a novela foi altamente consumida porque as pessoas conseguiram ver-se representadas.
O Elket Bungué falou comigo a partir do Rio de Janeiro, onde se encontrava confinado devido à pandemia do coronavírus. O ator e realizador falava com saudade de uma Lisboa que é a sua casa e com obstinação de um país que abraça como seu, pois, como diz, cada vitória sua é um louro para Portugal. Esta lacuna incompreensível, esta lacuna entre a assunção cultural, ao mesmo tempo desenquadramento étnico, social, cultural, que a pessoa se revê e se reconfigura sempre nesta ideia de dualidade, porque você dá muitas voltas, viaja muito e é aí que você entende porque que se considera português, da mesma maneira que você tenta entender porque que é africano, porque que é guineense. No final, a resposta é que nós não somos unidimensionais do ponto de vista das nossas identidades, né? Nós somos muita coisa, por isso é que a questão da cor não é de todo um fator limitante e nunca foi para mim. Ser preto ou negro é algo que eu sou o primeiro a vê-lo e a entender e a assumi-lo como tal, e naturalmente que todos os outros vão ser capacitados de me entender. Mas agora remeter esta etnicidade para uma coisa diferenciada do ponto de vista da minorização do seu valor é um problema para quem concebe o mundo a partir desse olhar, e justamente por saber que esse é um erro que está endemicamente enraizado nas consciências e peles de muita gente que não é negra, é que eu continuo a dizer que sou português guineense, porque Portugal também tem pessoas com o mesmo perfil que eu tenho, e não é por acaso que quando sou bem sucedido nas coisas, não só ganho eu, como ganho a Guiné-Bissau, mas sobretudo ganha Portugal. Portugal se abre mão destes talentos, destes quadros que formou. O mundo não vê a coisa dessa maneira, né? E esses louros são colhidos não só por aqueles que estão a protagonizar esses acontecimentos, mas também a cultura portuguesa ganha com isso.